Isaías capítulo 22, do verso 12 ao verso 25. A palavra de Deus diz assim: o Senhor dos exércitos vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos: anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: que é que tens aqui, ou a quem tens tu aqui, para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que, como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á no invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória. Ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. E te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca num lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes. Todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor disse. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá, pela segunda vez nesse dia, estarmos aqui em tua casa com o privilégio de ouvir a tua boa palavra, Pai. Palavra que nos alimenta, que é o grande interesse que temos nesse momento. Receber do Senhor algo que seja sólido, algo que possa alicerçar a nossa vida, mudar os nossos corações. Fala mais uma vez conosco, Pai. Não estamos aqui para ouvir doutrinas humanas, filosofias do mundo, mas a palavra que sai da tua boca, que é poderosa para transformar, para mudar o nosso coração. Para isso, damos ouvidos à tua voz, e eu entrego a minha vida ao Senhor e peço a unção do Espírito Santo para que nesse poder a palavra seja ministrada, quebre as barreiras de entendimento, Senhor, as distrações, para que todos nós possamos te ouvir neste lugar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem sentar. Amados, aqui está uma história bíblica a respeito de dois homens que têm a mesma função, mas que têm comportamentos completamente diferentes. Deus está trazendo uma profecia pelo profeta Isaías, especificamente contra Jerusalém, contra aquela cidade que estava vivendo em pecado, que estava vivendo como se o mundo fosse acabar amanhã, dizendo aquela famosa frase: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, vivendo sem a menor responsabilidade. Mas depois o Senhor fala de Sebna e fala de Eliaquim. E é interessante o que é dito na Bíblia e serve de lição para a nossa vida. E a pergunta que eu quero começar fazendo para a nossa reflexão: quantas vezes a gente já confiou na pessoa errada? Já aconteceu aí com você isso?
você depositou a tua confiança, você deu credibilidade a alguém, e depois você, decepcionado, descobriu que você confiou na pessoa que não merecia a sua confiança, que você deu a ela coisas importantes, confiou a ela palavras, segredos do teu coração, e depois percebeu que ela não era confiável. Você, de repente, confiou os seus bens para que ela tomasse conta e depois descobriu que ela estava lhe roubando. Tantas são as possibilidades nesse sentido, e muitos de nós podem já ter passado por um momento assim. E quando isso acontece, há dois problemas. Primeiro, uma decepção com a pessoa, não é? De saber que você confiou e foi enganado, você se sente traído, não é? Mas também há um problema que nos deixa constrangidos. Nós não gostamos nem de falar no assunto, porque é muito chato você reconhecer perante os outros que você foi enganado. Você reconhecer que você também falhou em confiar na pessoa errada. Então, os dois aspectos se apresentam nesse momento. E nós que somos cristãos, a pergunta que eu queria também fazer nós refletirmos essa noite: nós somos pessoas confiáveis? Alguém pode confiar na gente sem se decepcionar? Ou será que nós já decepcionamos alguém que depositou confiança em nós, que entregou bens para os nossos cuidados, que revelou coisas importantes e nós traímos essa confiança? Será que isso acontece também com quem é cristão? Nós estamos decepcionando alguém que confia em nós? Somos pessoas confiáveis? Eu posso perguntar, será que Deus pode confiar na gente? Porque algo que a Bíblia diz importante para os cristãos é o que o Senhor nos confiou, o seu reino. Você sabia disso? A Bíblia diz que Deus confiou aos cristãos o seu reino. O seu reino foi confiado a nós, para que nós pudéssemos povoar esse reino, compartilhar as boas novas desse reino. Isso foi confiado à igreja. Nós somos confiáveis nesse sentido. Essa missão será cumprida, essa confiança que Deus depositou em nós será honrada. Algumas possibilidades simplesmente para a gente refletir essa noite. No texto que a gente leu, a Bíblia conta a história do rei de Judá, chamado Ezequias, que nesta altura reinava quando Isaías profetizou, e ele tinha 2 mordomos, assim são chamados. Mas talvez esse nome em português não dê muito uma ideia precisa do que eles faziam, né? Você que está acostumado aí com o termo mordomo, de repente você imagina um cara de terno, né, levando o papel higiênico Neve para o garotinho que berrava no banheiro. Essa é antiga, né, irmãos? Alguém é dessa época aí, do Neve? Então você entendeu o que eu disse. O mordomo é aquele cara, né, que fica lá de terno e gravata, abrindo portas, servindo, né, e tal, coordenando. Mas o mordomo citado aqui na Bíblia, e veja, há alguns momentos em que a Bíblia diz que nós somos mordomos das coisas que nos foram confiadas por Deus, sabia? No Novo Testamento a Bíblia nos chama de mordomos, mas o termo talvez em português não defina exatamente qual era a função dessa pessoa. O mordomo era um administrador, era algo como um tesoureiro, alguém que administrava os bens, alguém que o patrão pudesse confiar totalmente a ponto de largar seus bens à sua administração. A gente tem alguns exemplos na Bíblia de pessoas que foram assim. José no Egito, ele foi uma espécie de mordomo, apesar de ser escravo na casa de Potifar. A Bíblia diz que Potifar lhe confiou todos os seus bens, ou seja, ele estava ali regendo aquela casa. É muito comum a gente encontrar esses termos na Bíblia. Depois Faraó também confiou tudo a José, deu a administração toda para ele, dos bens, da compra, da venda, da economia, estava na mão dele. O mordomo, então, era uma pessoa muito importante, porque tinha que ser alguém de absoluta confiança, porque vai lidar com a administração básica de tudo, vai mexer com o dinheiro.
E a Bíblia diz, o dinheiro, amor a ele, raiz de todos os males. O mordomo estava diariamente lidando com essas coisas. Então teria que ser, por sua natureza, uma pessoa de absoluta confiança. E Ezequias tinha dois, um chamado Sebna, outro chamado Eliaquim, como nós vimos aqui na Bíblia. Deveria ser alguém, como eu disse, de absoluta confiança, que jamais roubaria o seu senhor, jamais se atreveria a colocar as mãos naquilo que não lhe pertencia e fazer uso próprio daquilo, administraria da melhor maneira para o seu senhor, alguém que colocaria os interesses do Senhor acima dos seus próprios interesses. Essa era a característica de um mordomo naquele momento. Ele colocava os interesses do Senhor, a quem ele estava servindo, acima dos seus próprios interesses. Alguém que cuidava dos bens alheios como se fossem seus, com o mesmo cuidado, né? Essa era a exigência para ser um mordomo real. Alguém que cuidasse como dono. E a gente costuma dizer que ninguém cuida tão bem como o dono. Ninguém lava o seu carro tão bem quanto você. É verdade isso? Hein? É verdade, irmãos. Porque ninguém cuida como dono. Então o mordomo teria que ser alguém com esses predicados. Alguém que faria como se fosse o dono, com absoluta fidelidade. É o que a história nos conta a respeito deste cargo, não é? E estes homens aqui citados, embora ambos tivessem este cargo, eles tinham atitudes completamente diferentes um do outro. Eles tinham posturas completamente diferentes um do outro. E aí a gente vai entender um pouco o que diferenciava Sebna de Eliaquim. Interessante a gente olhar primeiro para o significado desses nomes. E a gente vê muito isso na Bíblia, que o nome de uma pessoa tem um significado, tem um sentido, e muitas vezes a pessoa reflete na sua vida o sentido do seu nome. Ela acaba como que vivendo aquilo que o seu nome indica, embora isso não seja uma regra, não é? Mas ela acabava acontecendo, e no caso aqui isso acontece de forma tremenda, porque o significado de Sebna quer dizer alguém vigoroso, forte, alguém que cresce. Esse é o significado. Sebna é alguém forte, vigoroso e que cresce, que está sempre crescendo e avançando. Alguém que é autoconfiante, alguém que é autossuficiente, porque dá o próprio rumo à sua vida e alcança o seu próprio crescimento. Mas na história contada, Sebna, apesar do seu nome indicar essas coisas, que aparentemente são virtudes, ele é o mordomo infiel do texto que nós acabamos de ler. E chegamos aqui a Eliaquim, cujo nome significa aquele a quem Deus levanta, estabelece, firma. Não é ele que se firma, não é ele que se levanta, não é ele que é forte por si mesmo, mas é aquele a quem Deus faz dessa maneira. Aquele a quem Deus levanta, aquele a quem Deus estabelece, aquele a quem Deus firma. E o nome de Eliaquim está associado ao de seu pai. Veja no versículo 20 o que diz: naquele dia chamarei meu servo Eliaquim, filho de quem? De Ilquias. Ilquias significa minha porção é o Senhor. Já vimos várias vezes na Bíblia essa frase sendo dita, sendo pronunciada. A minha porção é o Senhor. Esse é o significado do nome de Ilquias, pai de Eliaquim. E Eliaquim é o servo fiel desta história aqui contada. Por quê, irmãos? O que o diferencia de Sebna? Pelas palavras aqui descritas, nós vamos chegar a essa conclusão. O comportamento de Eliaquim era diferente, porque o comportamento dele refletia um pouco do caráter de seu pai, que é citado aqui quando o nome dele é mencionado. Eliaquim,
filho de Ilquias. É uma referência, porque havia uma referência nele da vida de seu pai nele. Ele tinha o caráter parecido com o do seu pai, isso já o diferenciava. Minha porção é o Senhor, o significado do nome do seu pai. Isso, se ele traz para a sua vida, significa que eu não estou de olho nos bens do meu Senhor. Eu não me deixo seduzir pelos bens que estão sob a minha administração. Eu tenho poder, eu sou o tesoureiro do rei, o dinheiro do rei está nas minhas mãos, mas isso não me seduz, porque a minha porção é o Senhor. Quando nós temos os olhos no Senhor, os nossos olhos não se deixam enganar pelo brilho do ouro deste mundo. E Eliaquim praticou isso na sua vida, meio que herdando do seu pai essa característica. Minha porção é o Senhor. É do Senhor que eu espero recompensa, não dos homens. É a Ele que eu sou fiel em primeiro lugar. Eu não consigo ser fiel a um homem se eu primeiro não for fiel ao meu Senhor. Não conseguimos fidelidade ao próximo se primeiro não formos fiéis a Deus. E se somos fiéis a Deus, temos que ser fiéis ao nosso próximo. É uma consequência, é um modo de vida que diferencia um homem de Deus e aquele que não é. Então, queridos, ele não estava de olho nos bens do rei. E veja, o que Deus espera de nós é um comportamento semelhante ao de Eliaquim. Nós não somos cristãos porque temos o cargo de mordomos do rei, como a Bíblia nos deu, e aí estamos de olho nos bens do nosso Senhor. E muitos cristãos, infelizmente, irmãos, servem a Deus, mas servem de olho nos seus bens. Servem de olho na recompensa. Servem olhando, visando exclusivamente os bens do seu Senhor. E o que a Bíblia diz que Deus espera de nós não é nada parecido com isso. Abra a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 4. Veja só o que está escrito aqui no versículo 1 e no versículo 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como o quê? Ministros de Cristo. Sabe o que é ministro? É servo, é aquele que serve a Cristo. Paulo está dizendo, importa que os homens, ao olharem para nós, nos considerem servos de Cristo. E ele continua dizendo, despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Isso é requerido dos dispenseiros, dos ministros, que sejam encontrados fiéis. Isso é requerido, em última análise, de todos nós. Mas a pergunta para a gente refletir hoje, nós somos mais parecidos com Eliaquim ou nós nos aproximamos mais de Sébina? Essa é uma pergunta para nossa reflexão. Veja o comportamento de Sébina, os interesses dele, a sua intrepidez, a sua força que ele achava que vinha dele mesmo. Deus vai criticá-lo na sua palavra. Deus vai repreendê-lo por causa desse comportamento. Volta ao texto em Isaías 22 e vamos ler a partir do verso 15 até o verso 19, a advertência de Deus a Sébina. Assim diz o Senhor dos exércitos, anda, vai ter com este administrador, com Sébina, o mordomo, e pergunta-lhe, que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que, como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza.
enrolar-te-á num invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerá e ali acabarão os carros da tua glória. Ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. Palavras duras que o Senhor proferiu contra Sébina, o mordomo. Deus deu uma palavra dura de advertência a ele e enfatizou as suas características através dessa palavra. Veja no versículo 16, Deus diz assim: que tens aqui? Ou a que tem tu aqui? Para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada. Sabe o que isso quer dizer? Talvez a gente lendo assim não entenda. Ele estava ali construindo um lugar permanente para ele. Para ali ter a sua sepultura, a sua morada permanente, numa atitude de alguém que quer garantir o seu futuro. O que significa esse verso 16 é que a atitude de Sébina era garantir o seu futuro, fazer o seu pé de meia. Por isso ele vai ter ali a sua sepultura, vai estar ali num lugar alto, vai tentar se abrigar nesse lugar alto, mas Deus está falando, você não sabe que na verdade você está cavando é a sua própria sepultura. Você pensa que você vai viver aí, você pensa que você vai desfrutar dos bens que você tem roubado, mas na verdade você está cavando a sua própria sepultura, é a palavra de Deus para esse mordomo infiel. E aí Deus vai dizer, olha, de nada valem os bens que você ajuntou. Versículo 17, o Senhor diz, eis que como homem forte, lembra do significado do seu nome? Sébina quer dizer homem forte. Deus está aqui colocando esse nome contra ele. Você se acha forte, você acha que está imune a estas coisas, você acha que por sua força pode fazer o que você bem entende. Eis que como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á num invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerá, ali acabarão os carros da tua glória, ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Veja, Deus diz que os bens que ele estava juntando não valiam de nada, não o livrariam dessa vergonha. Ironicamente, no versículo 17, Deus o chama de homem forte. O significado do seu nome é usado contra ele mesmo. E Deus diz a ele no verso 19, eu te lançarei fora do teu posto, serás derribado da tua posição. No verso 18, o Senhor diz a ele, eu vou te enrolar como uma bola e vou te fazer rolar da tua posição. O juízo de Deus sobre Sébina, o mordomo infiel, que não honrou a sua posição, que colocou os seus interesses acima do seu Senhor, que decidiu usufruir dos bens que lhe foram confiados, que decidiu usar em benefício próprio, que decidiu enriquecer e firmar ali a sua morada, como se nada fosse acontecer com ele, como consequência da escolha que ele fez. Esse é o exemplo do mordomo infiel. E Deus traz a sentença. Isso não ficará impune. É como se Deus estivesse dizendo, Sébina, você não está no Brasil, seu juiz não é o Gilmar Mendes. Não ficará impune, Sébina. Não ficará impune, Sébina. O teu caso eu tratarei. Eu agarrarei você com força, te enrolarei e te lançarei abaixo. Palavra do Senhor para o mordomo infiel. E a partir do verso 20, Deus agora muda o discurso e começa a falar do mordomo fiel, chamado Eliaquim, filho de Hilquias. Ele diz no verso 20, naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias,
vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, lhe entregarei nas mãos o teu poder. Ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme. Ele será como um trono de honra para a casa do seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole, os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Deus então fala agora de Eliaquim num oposto completo do que ele disse a Sebna. Em Eliaquim, um comportamento completamente diferente de fidelidade que Deus está mostrando, reconhecendo e premiando. Eliaquim, filho de Hilquias, aquele que Deus sustenta, como é o significado do seu nome, aquele que Deus firma, aquele que Deus sustenta, filho daquele que é chamado, a minha porção é o Senhor. É esse homem que agora será levantado e honrado por Deus. O versículo 20 diz: chamarei meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, aquele que eu sustento, filho daquela posição, a minha porção é o Senhor. Receberá de Deus, como diz a Bíblia, uma túnica, uma faixa, ou seja, um cinto e uma chave. 3 coisas Deus disse que colocaria sobre a mão de Eliaquim, o mordomo fiel. Cada uma dessas coisas são simbólicas e importantes para o nosso entendimento. Receberá de Deus uma túnica, um símbolo de autoridade do profeta, daquele que fala por Deus. Eliaquim receberia essa túnica, a faixa ou o cinto que seria colocado sobre ele, um símbolo do ofício sacerdotal, exercer o papel sacerdotal de grande importância naquele tempo. E também Deus diz que daria a ele uma chave, símbolo de autoridade, irmãos. Tudo isso seria colocado sobre a vida de Eliaquim, o mordomo fiel. A túnica, o cinto e a chave em suas mãos. A autoridade do rei. O mordomo tinha a autoridade do rei. Ele só não é maior do que o rei, mas abaixo do rei é ele que vai comandar. É ele que tem a chave, é ele que dá acesso, é ele que tira acesso. Essa é a posição que Deus vai colocá-lo nesse momento por causa da sua fidelidade. O que isso tem a ver com a gente? Talvez você pergunte. Eu disse aqui no início que nós somos mordomos de Deus, que a Bíblia nos chama no Novo Testamento de mordomos. Eu disse e li com você um texto em Coríntios, que Paulo diz que o mordomo, o dispenseiro de Deus, deve ser encontrado fiel. Então, as mesmas características de Eliaquim, Deus precisa encontrar em nós. Essa fidelidade, esse tipo de fidelidade, precisa ser evidente na nossa vida, queridos. E veja, Eliaquim aqui está representando Cristo e os verdadeiros cristãos. Esse relacionamento é o relacionamento que nós temos que nutrir para com o Senhor. Veja só, compara aqui o versículo 22, olha o que ele diz: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Presta atenção nessas palavras. Ele abrirá, ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Agora vai lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Lá no livro do Apocalipse capítulo 3, verso 7. Olha como essas coisas estão ligadas. O Senhor Jesus diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem o quê? A chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Essa chave está nas mãos de Jesus. E a Bíblia diz que isto foi dado a Eliaquim, o servo, o mordomo fiel. Há vários símbolos aqui para nós. Eliaquim, nesse momento, também é um símbolo de Cristo, porque é obediente ao seu Senhor.
E Jesus foi obediente, obediente até a morte, morte de cruz, como diz a Bíblia. Obediente plenamente, tem a chave, tem o poder que lhe foi dado. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Tudo isso recebeu o Senhor. Mas há uma promessa também de que essas coisas se estendem a nós quando fazemos o papel de mordomos fiéis. O Pai também nos confia autoridade, nos confia a chave de autoridade. Você lembra o que disse o Senhor a respeito de Pedro? Que a chave do reino seria dada a ele, e ele usou essa chave em duas oportunidades. Ele abriu o reino de Deus aos judeus ao pregar no dia de Pentecostes. Ele abriu o reino de Deus aos gentios ao pregar na casa de Cornélios, em Atos capítulo 10. A chave que abre e que ninguém fecha. E aquilo que foi aberto, ninguém pôde fechar. E a igreja continua até hoje aberta. E Jesus disse: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Porque quem abre é Ele e ninguém pode fechar. É o Senhor que é soberano sobre todas essas coisas. Eliaquim, filho de Ilquias, o homem fiel, o servo fiel, um símbolo de todas essas coisas, um exemplo para que a gente também busque para a nossa vida como servos de Deus. Segundo o seu pai, Ilquias, a minha porção é o Senhor. Jesus afirmou a mesma coisa em João capítulo 17, eu quero ler com você, João capítulo 17, versículo 10. Em João 17, 10 está escrito: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Jesus disse: tudo é seu e tudo que é seu é meu. A minha porção é o Senhor, a minha herança é o Senhor, eu não preciso de mais nada além do Senhor. Assim era a vida de Eliaquim. Veja, Eliaquim é aquele a quem o Pai levanta, aquele a quem o Pai sustenta. Jesus afirmou também sobre isso em João, capítulo 4, verso 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida é fazer a vontade de Deus. Então, quem sustenta Jesus é o Senhor. A sua comida, o seu sustento, vem da prática da vontade de Deus. Tudo isso ligados a Cristo, sendo exemplos também para nós, para a nossa vida, para a nossa postura. E também a Bíblia diz: ele não se preocupa com os bens materiais. Veja, Cristo confiou as chaves também a nós. As chaves que foram confiadas a Eliaquim, porque ele não tinha interesse nos bens do rei. Ele não servia por dinheiro, ele servia por fidelidade. Há uma diferença muito grande entre servir por recompensa e servir por fidelidade. Por isso Deus deu a ele aquilo que foi entregue a Jesus, a chave da casa de Davi, a chave do poder que abre e que fecha. Deus entregou a ele, não porque ele tivesse interesse nos bens, mas porque o seu interesse era simplesmente servir. Veja agora comigo em Mateus capítulo 16, versículo 19. Presta atenção no que disse Jesus aqui para nós. Mateus 16, verso 19. Ele está dizendo a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essas frases são atribuídas não somente a Pedro, mas também à igreja, que se reúne em nome de Jesus, que tem o poder de ligar e desligar, de abrir e fechar. Nos foi confiado o reino de Deus. Dá para entender isso, irmãos? A nós foi confiado o reino de Deus, segundo nos diz a Bíblia Sagrada. Mas para isso também o Senhor é a nossa porção, é o nosso sustento. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus diz em resposta a Satanás: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de
toda palavra que procede da boca de Deus. Temos a chave, temos também a túnica, temos também o cinto. A túnica profética foi dada à igreja. O ministério profético é da igreja. A igreja hoje é quem profetiza a palavra de Deus. O ministério sacerdotal foi dado à igreja. Somos sacerdotes do Senhor, diz a Bíblia, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. E a chave também foi entregue à igreja, representada por Pedro e que se estende até nós. A chave de ligar e desligar, de abrir e de fechar. Tudo isso, queridos, está nas nossas mãos, se nós formos como Eliaquim, mordomos fiéis dos bens que nos foram confiados. Só isso. Eu não preciso andar preocupado, eu só preciso buscar o reino de Deus. Eu não preciso andar com medo, eu só preciso ser fiel ao Senhor. Quanto mais fiel, menos culpa, menos peso, menos consciência pesada. O que Deus espera de nós? Fidelidade. Deus quer que você seja como Eliaquim e não como Sébina. O problema é que tem muito Sébina, às vezes, na igreja. Pessoas independentes, pessoas que se acham, pessoas que se julgam super bem preparadas, super bem fortes, fortalecidas, e Deus está dizendo, na tua força eu te derrubarei. Naquilo que você acha que é forte, é aí que eu vou te fazer cair. Então, amados, é uma palavra de advertência para que nós possamos refletir quem eu quero ser, Eliaquim ou Sébina. Eu prefiro o caráter de Eliaquim. Eu prefiro o caráter de Cristo. A fidelidade que o Senhor espera de nós, em todas as áreas da nossa vida. Entendendo que aquilo que temos não é nosso. Que aquilo que está sob nosso cuidado não é nosso, é do Senhor. Ah, o que, pastor? Tudo. A casa que você tem não é sua, é do Senhor. A sua família é do Senhor. Ele te deu a administração desses bens, bens que não se pode nem colocar valor. Quanto custa o seu filho, a sua esposa, o seu marido? Não tem valor. Bens que o Senhor entregou às suas mãos para você cuidar, mas são dele. Para você cuidar, mas não são seus de verdade, são do Senhor. O seu dinheiro, o seu emprego, o seu trabalho, o que você faz na casa de Deus, o seu ministério, é do Senhor. Como é que você tem cuidado disso? Como é que você tem tratado dessas coisas preciosas que te foram confiadas? Como Sébina, com interesses, com autossuficiência, ou como Eliaquim, crendo que a porção é do Senhor, que a recompensa vem de Deus, não fazendo por recompensa, mas sim por fidelidade. Deus nos chama a fidelidade. Deus quer de nós fidelidade, irmãos. Pensa nisso, reflita isso essa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero orar junto com você agora, pedindo ao Senhor que essa palavra ecoe no nosso coração, para que ela faça diferença na nossa vida diária, porque temos que ser fiéis a Deus em todas as áreas e em todos os momentos, não só aqui na igreja, mas amanhã no trabalho, nos negócios, na administração financeira da vida, nos negócios que nos envolvemos e participamos. Temos que ser fiéis ao Senhor. Pai, ensina-nos esta fidelidade, Senhor. Queremos ser chamados pelo Senhor, como foi Eliaquim. Queremos honrar a túnica, o cinto, as chaves que o Senhor colocou em nossas mãos. Não queremos te decepcionar, não queremos ser vergonha. Sébina foi vergonha para a casa de Deus. Pai, não queremos ser vergonha para a tua casa. Senhor, tem misericórdia de nós.
Traz o nosso coração cativo à tua palavra, à obediência, Senhor. Não deixa que nenhum de nós seja motivo de vergonha, de escândalo, Pai. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos na tua presença. Vamos participar da ceia agora, Pai. E temos que refletir sobre tudo isso, para participar com a consciência limpa. Oramos em nome de Jesus. Amém. A ceia será servida. Você que é cristão está convidado a participar. Fazendo a tua obra não por interesse, fazendo a tua vontade porque fomos chamados para isso, administrando os bens que não nos pertencem com temor no nosso coração. Que o Senhor nos encontre fiéis, que nós possamos lembrar do Senhor não somente nesse momento de ceia, mas a cada hora e momento da nossa vida, a cada decisão, a cada confronto, a cada oportunidade, queremos ser fiéis ao Senhor. O Senhor instituiu a ceia como um memorial para que o povo de Deus, em sua memória, pensasse, lembrasse do grande benefício que recebeu através do seu sacrifício, morte na cruz. Por isso ele partiu o pão e disse aos seus discípulos que o comessem em memória dele. E aqui estamos nós, com o pão partido, simbolizando o seu corpo, seu sofrimento, sua dor, e dizendo: Pai, não foi em vão que o Senhor sofreu por nós. O Senhor nos salvou, o Senhor mudou a nossa vida, o Senhor nos transformou. Queremos ser fiéis ao Senhor, Pai. Queremos lembrar do Senhor na hora da decisão, na hora da escolha, nos momentos cruciais, para que não deixemos a fidelidade. Fala conosco, ó Deus, através desse pão, nos lembra desse sofrimento. Não pode ter sido em vão, foi por nós, para a nossa salvação. Obrigado, Jesus, pelo pão que partimos, pedimos tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Participemos todos.
Este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus, sangue para a remissão dos nossos pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz a Bíblia, mas o sangue de Jesus foi derramado em nosso favor, para que o nosso pecado fosse perdoado, para que fôssemos justificados e possamos viver em liberdade de vida diante do Senhor, liberdade para ser fiel ao Senhor. E é isso que queremos, Pai. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas do dia a dia, tem misericórdia, lembra de nós, Senhor, lembra o teu caminho para cada um aqui, Pai, lembra-nos da fidelidade a cada dia, porque é necessário que sejamos encontrados fiéis, que assim o Senhor nos encontre. Abençoa esse momento, eu te peço, abençoa a unidade da igreja, oramos por isso, em nome de Jesus, amém. Participemos do cálice. Obrigado, Senhor. Não anda à procura de grandes coisas, de grandes obras ou realizações. Não anda à procura dos nossos valores, se perdem em meio às gerações. Quero alcançar os sedentos, saciá-los com teu reino de amor, multiplicar os talentos que me confiaste, Senhor. Quero ser encontrado fiel. Eu quero ser encontrado fiel. Fiel à tua palavra, fiel ao teu chamar, fiel ao teu propósito, fiel em proclamar. Eu quero ser encontrado fiel. Eu quero ser encontrado fiel. Fiel à tua palavra, fiel ao teu chamar, fiel ao teu propósito, fiel em proclamar, fiel em te adorar, ser fiel em te adorar, te adorar. Quero ser encontrado fiel, fiel em te adorar. Obrigado, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus.